Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje aprender um pouquinho sobre a EBD, lição 7. O tema, a deposição da rainha Vasti. Só colocar a data aqui do lado. Ela vai ser ministrada hoje a partir das 9 horas da manhã, 18/8/24. Estamos no domingo. Então, irmão, vamos iniciar então o nosso estudo. Lição 7, 18 de agosto de 2024, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Texto áureo, né? Vamos repetir, que a gente tem que ensaiar, né? Lá, né? Vamos lá. Texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. E a verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo os exaltados. A leitura diária vai estar, segunda-feira, vai estar em Esther, no capítulo 1, do versículo 5 a 8. Em resumo, Assuero faz um convite de um banquete público ao povo da fortaleza. Vamos à leitura? Então, Esther, capítulo 1, do 5 a 8. Vou achar aqui o livro de Esther. Livro de Esther. Vamos achar aqui. Esther, achei. Vai estar depois de Neemias e antes de Jó. Esther, capítulo 1, versículo do 5 até o 8. Vamos lá? Vamos lá. Vou até fazer uma marcação aqui. E daqui a pouquinho a gente vai estar lendo lá na EBD. E eu já vou deixar marcado. Então, Esther capítulo 1, do versículo... Do versículo 1. Do versículo 5... até o 8. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão branco e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata, coluna de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. É a leitura do 5 até o 8. Do 5 até o 8, tá certo. Preciosas. Nesse pátio havia sofás de couro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho quisessem. Amém? Somente até aqui. E terça-feira, vamos para a leitura de terça-feira. Terça-feira está falando Esther, o capítulo 1, vamos à leitura somente do versículo 9, que em resumo diz: a rainha Vasti também oferece um banquete, porém restrito às mulheres. Vamos à leitura do versículo 9, vamos fazer um pontinho aqui. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres e convidados. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade? Na quarta-feira, vamos ler Esther, do 10 até o 12. Esther, do 10 até o 12. Vamos à leitura. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares.
Eles se chamavam Meucã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. O 11. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. E era muito bonita. E o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Somente até o 12. E agora, irmãos, vamos fazer a leitura. Quinta-feira, Esther, do capítulo 1, do versículo 13 ao 15 e também do 20 até o 22. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, Esther, vamos ler do 13 até o 15? Vamos fazer a leitura do 13 até o 15. 13. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino, e serviram como conselheiros íntimos do rei. Glória a Deus, somente até o 14. E agora, vamos à leitura do 1 ao 13, né? Agora vamos ler do 20 ao 22. Está pedindo para ler do 20, o 21 e também o 22 está mais aqui embaixo. Vamos à leitura. Quando a ordem do rei foi anunciada por todos estes enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez com que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe de sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Amém, irmãos? Vamos dando continuidade? Então vamos agora à leitura de sexta-feira. Vai estar no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, onde em resumo fala: o rei Assuero decide escolher uma nova rainha. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Vamos à leitura. Irmãos, vamos lá? Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns de seus servos mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Egai e o eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha em lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Dando continuidade, irmãos, vamos para sábados. Sábado, no capítulo 2, do versículo 16 e 17. A rainha escolhida foi a judia Esther. Vamos à leitura do 16 e também do 17. 16. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, conhecido também como Assuero. E Xerxes era o nome grego do rei. Entendeu? Vamos lá. Ao rei Xerxes, do mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano de seu reinado. O 17, ele gostou dela mais do que de qualquer moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez rainha no lugar de Vasti. Amém, irmãos? Com isso, finalizamos
o texto áureo, a leitura do texto áureo, finalizamos a leitura da verdade prática e finalizamos a leitura diária. E agora, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que vai estar em Esther do 10 até o 12. Esther capítulo 1, do 10 até o 12. Vamos fazer a leitura. Esther capítulo 1, do 10 até o 12. 10 até o 12. Vamos lá, irmão, aqui, ó. 10, 11 e 12. Tá mais aqui em cima. Vamos fazer a leitura. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Neumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zeté e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Mas a rainha não entendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança, isto é, Sarsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiro íntimos do rei. Amém? E também vamos fazer a leitura do 16, 17 e 19. Vamos grifar aqui para os irmãos, para a gente ficar mais fácil lá na hora, né? No dia, né? Vamos lá. 16, 17 e 19. Então vamos lá? Aí Memucã disse ao rei e a seus ministros: o que a rainha fez foi uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber o que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão mais seus maridos e os maridos ficarão zangados com as mulheres. Portanto, se for da vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de apresentar-se na presença do Senhor e mande escrever nos livros da lei da Pérsia e da Média para que nunca possa ser anulada. Depois arranje uma mulher que seja melhor que Vasti para ser a rainha no seu lugar. Amém, irmãos? Aí, na sequência, tá pedindo para ir para o capítulo 2. Vamos avançar para o capítulo 2 e do 12, 13, 14, 15, beleza, do 12 ao 17. Vamos dar continuidade do 12 até o 17. Aqui o 12. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no 6º ano outros perfumes produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir ao harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outra casa no harém. Era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e chamava pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mardokai. A moça que Mardokai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos
os que conheciam. Quando chegou a sua vez de encontrar com o rei, ele levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, recomendou. Esther foi levada ao palácio para apresentar ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, que como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez rainha no lugar de Vasti. Amém, irmão? Então, fizemos a leitura do texto áureo, fizemos a leitura da verdade prática, a leitura diária, e fizemos também a leitura da leitura bíblica em classe. Amém, irmãos? Amém? Agora vamos falar um pouquinho do plano de aula. Plano de aula sugerido pela revista da EBD, cujo tema: O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther em nossa geração. Somente a revista do professor tem esse auxílio, né? Tem esse complemento. Plano de aula, introdução. Esta lição apresenta o contraste entre duas mulheres, Vasti e Esther. Vasti, a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer ao rei. Esther é a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações de seu primo Mardoqueu, conhecido também como Mardokai. Para aprofundar esses contrastes, estudaremos o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, a deposição de Vasti, a ascensão da jovem judia Esther. Nessa lição também perceberemos o atributo incomunicável de Deus denominado de presidência. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Apresentação da lição. O objetivo da lição é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. O 2, refletir a respeito da resistência e a deposição de Vasti. E o 3, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Motivação. A obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade cristã. O contrário da obediência é a desobediência, que pode levar ao orgulho e à arrogância. Estas trazem consequências inevitáveis. A palavra de Deus nos mostra que obedecer é melhor que sacrificar, como pode ser visto em 1 Samuel 15, 22. Primeiro Samuel 15, 22, está aqui. E Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. Amém? Dando continuidade. 1 Samuel 15, 22, já foi feita a leitura. Segundo a sugestão de método, para concluir a lição, estabeleça um contraste a respeito dos comportamentos de Vasti e Esther. Vasti recusa a ir à festa do rei. Esther, jovem judia que obedeceu conselhos de seu primo Mardoqueu. Em seguida, mostre que tal comportamento obedientes de Esther resultou em sua elevação à rainha. Esse posto mais tarde se mostrará crucial para o livramento que o Senhor, nosso Deus, fará em favor de seu povo. Neste livro, embora não esteja grafado, percebemos a providência divina atuando do início até o fim. Conclusão da lição. Aplicação. Há um tempo oportuno que Deus faz chegar para que sejamos instrumentos usados em suas mãos. Assim como Deus fez na vida de Esther, que guardou o tempo oportuno para chegar ao posto de rainha, Ele requer que confiemos em seu favor para que o tempo oportuno chegue em nossa vida para fazer a sua vontade.
Subsídio do professor. A revista Ensinador Cristão, vale a pena conhecer essa revista, que traz reportagem, artigos e entrevista e subsídios de apoio a lição bíblicas adultos. Na edição 98, página 39, você encontrará um subsídio especial para essa lição. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. O texto A Recusa da Rainha Vasti. Passa por aqui, mano. Localizado após o primeiro tópico, explica o contexto histórico-cultural do episódio. O texto de Esther, ao final do terceiro tópico, destaca um resumo bíblico da personagem. Irmão, é essa revista que ele fala aqui no subsídio, né? Então ele fala na edição 98, página 39. Vamos para a página 39. Lição 7. A deposição da Rainha Vasti. A partir dessa lição, os alunos conheceram maiores detalhes do livro de Esther. E começa pela deposição da Rainha Vasti, para que os propósitos divinos se cumprissem por meio da judia Hadassa. Uma mensagem clara neste livro é que o governo de Deus está presente neste mundo. Não há autoridade que governou ou assuma o poder sem permissão divina. Na época em que Esther foi chamada rainha, alguns eventos ocorreram em tempo oportuno para que ela ascendesse ao trono. Dentre esses eventos, podemos citar o convite do rei para que a rainha Vasti comparecesse em seu banquete, pois queria apresentá-la aos convidados da corte real. A rainha simplesmente recusou o convite, causando constrangimentos ao rei. Depois disso, o rei consultou os sábios de seu reino para saber o que a lei orientava a respeito da conduta da rainha. Desde então, a história seguiu os preparativos para que Esther fosse escolhida rainha em lugar de Vasti. Quanto aos detalhes da nova rainha, conforme descreve o dicionário bíblico, o que se sabe é que ela era uma exilada judia que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero, Xerxes, 486 a 465 a.C. O nome Esther, vinda da Pérsia, Stara, estrela, ou de Instar, uma deusa babilônica. Seu nome hebraico era Hadassa, o que significa murta. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mordecai. Sua beleza foi o motivo de Esther ter sido contada entre as virgens trazidas a Assuero para a seleção de uma rainha para reinar no lugar de Vasti. Foi escolhida, tornou-se rainha e vivei no palácio de Suzã. A deposição de Vasti, bem como outros eventos que ocorreram nos dias em que Esther ascendeu ao trono como rainha, revelam o cuidado providencial de Deus mais uma vez para preservar seu corpo de ser aniquiladas, assim como foi nos dias de José, que se tornou governador do Egito, e também nos tempos do profeta Daniel, que foi exaltado no período de domínio babilônico. Esther foi inserida pelo próprio Deus na corte. João, a mãe vai usar essa chave porque ela vai entregar essa máquina. Em sua persistência, Deus pretendia usar alguém que tivesse seu coração inclinado a atentar a causa dos judeus para que houvesse livramento. Essa mesma busca assemelha ao chamado do profeta Isaías, quando ouviu o próprio Deus: a quem enviarei? Em nossos dias o Senhor procurou aqueles que se preocupassem com a causa do evangelho e se prontificam a ser instrumentos dele para que haja o livramento antes que venha o grande dia do Senhor, que tenhamos o coração de Esther. Caso contrário, haverá livramento na parte de Deus,
de outra forma, e quem sabe não foi para tal tempo como este que o Senhor nos chamou para exercer o chamado ministerial. Ouçamos a voz de Deus. Glória a Deus, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe. Fizemos um pouquinho aí da introdução, né? Não deu para fazer completo porque já é 8h30 e já vai começar a EBD, né? Então tá bom, lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lemos o texto áureo, lemos a verdade prática, fizemos a leitura da leitura diária, fizemos a leitura bíblica em classe, lemos o plano de aula, fomos até a Bíblia em 1 Samuel 15:22 e a revista Ensinador Cristão. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando, dando força, mais um dia maravilhoso, podemos falar, andar, né? Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe, amém.